Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bora estudar a lição? A lição de quinta-feira, estamos iniciando aqui, que traz o título Interpretando o Verbo. Não precisa correr, tá? Não é aula de português. A gente vai falar de outro assunto aqui. A gente vai continuar falando da lição que estamos estudando aqui de João 1, onde nós vamos interpretar agora quem é esse verbo e o que nós podemos aprender com ele. Nada contra português, né? Nada contra as professoras de português, mas tô tudo contra, não, brincadeira. Mas fiquem aqui, professoras de português, a gente não está zoando vocês. Mas vamos lá. À medida, meu amigo, que o cristianismo crescia, acabou vindo muitas interpretações, né, sobre os diversos versos bíblicos que tem na Bíblia, e especialmente sobre a questão da divindade, né, de Deus, de Jesus, o verbo. Surgiram algumas ideias, e você está perguntando para você quais são essas ideias, algumas ideias que o pessoal pensa aí sobre Jesus. Claro. Bom, a lição de quinta-feira, ela traz vários e vários exemplos de algumas interpretações que as pessoas foram criando ao decorrer do tempo, tá? Eu vou ler algumas interpretações aqui rapidamente. Ok. A gente tem aqui os docetitas, os adocionistas e os semiarianos. Bom, eu vou assim contar superficialmente, mas alguns tinham uma crença de que Jesus não era 100% Deus, de que Jesus ele era um ser humano, mas ao longo do tempo ele foi se tornando um ser divino, e aí Deus o escolheu. Outros acreditam que ele seria um Deus, mas um Deus com D minúsculo, que foi ali um Deus menor, ou foi alguém que foi criado por Deus e foi posto com uma divindade para viver nesta terra. E aí, bom, a gente tem outras e outras interpretações, e até fica a abertura aqui, se você já ouviu alguma interpretação que você achou curiosa, achou interessante, coloca aqui nos comentários também pra gente dar uma lida. Isso mesmo, meu amigo. Essas são algumas ideias que a galera pensa, só que a gente precisa discernir a correta, né? Como que a gente consegue, então, discernir e realmente decretar? Essa realmente é a que a gente tem que acreditar. Cara, a resposta é uma só. Não tem como a gente aprender sobre Cristo sem ler a sua palavra. Então fica a deixa aí pra você nos mostrar o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou mostrar? Exatamente. Que isso, cara? Lê aí pra gente em João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, João 14, o versículo 17. O que a Bíblia de fato fala sobre a relação da Trindade? Cara, a relação da Trindade, e até a gente falou que ia chegar nessa parte, né, ontem. A Trindade, ela é uma extensão daquilo que a gente já conhecia, do Verbo e do Pai, né? A relação dos dois. E agora a gente tem um terceiro elemento. Cara, como que a gente pode lidar com isso? E a gente sabe que existem muitas dúvidas em relação à Trindade, qual que é o seu papel, quem é ela, o que ela faz. Cara, a gente pode explicar assim de uma forma bem resumida que Deus Pai, Filho e o Espírito Santo estavam presentes naquela reunião. Então, a gente falou lá atrás, na reunião que a gente teve lá no sábado da tirinha. Então, os três são seres únicos, mas interpessoais, que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, mas cada um desempenha um papel diferente na minha, na sua e na salvação de quem está nos assistindo hoje. Então, Deus Pai, ele vem ali com... muitas vezes nós levamos o poder criador de Deus, ser ali o ser máximo da Trindade, mas não, todos têm o mesmo poder e as mesmas características. Jesus ele vem com o papel de morrer pelos nossos pecados para nos salvar e deixar um exemplo de como nós podemos viver aqui na Terra. E o Espírito Santo ele vem com um papel, assim como o próprio Cristo disse, que ele vem com um papel de consolador. Ele vem para estar conosco e, como nós dissemos, além de Cristo também ser onipresente, agora nós temos ali uma nova figura que é o Espírito Santo, que se faz presente no coração de cada um daquele que o ouvir e aceitar a sua voz. É isso aí, meu amigo. Então vamos para Gênesis. Leia então Gênesis 1, o versículo 26 ao 27, por favor. Claro. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Perfeito. Então, na criação do ser humano, a Bíblia fala esse verbo no plural, façamos. E quando a gente passa, então, para o início do Gênesis 1, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, comparando esse verso com o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a gente entende que na criação, é isso que a gente queria, então, interpretar, que o verbo, ele também era Deus, né? Então, ele estava com outro ser que tinha o mesmo patamar que ele, e ele era o mesmo patamar. Acho muito interessante, né? A gente conversou então sobre essas ideias que a galera pensa sobre se Jesus é realmente Deus. Cara, se Jesus ele foi homem, se ele foi criado, se ele foi adotado por Deus, ele não é Deus, ele é criatura. Ou ele é Deus, ou ele é o provedor da vida, ou ele é alguém que precisa que alguém forneça a vida para ele. Não existe outro grupo. Então, ou Jesus é criatura, ou ele é Deus. Então, se a palavra de Deus está falando que ele estava com outro ser, que nem ele, e ele também era esse ser, não tem para onde fugir, né? Então, as interpretações que as pessoas pensam, né, sobre o assunto, a gente tem que mostrar o que a Bíblia fala. Então, se a Bíblia fala que realmente ele era Deus, cara, não tem mais o que discutir, entendeu? Tá muito claro, sabe? A gente tem que pegar a Bíblia e lá tem a resposta. E quando nós vemos aqui a Trindade presente na criação, meu amigo, é muito bacana, porque nenhum deles deixou de estar no momento ali de criar o ser humano. Então, com certeza, não somente pelas mãos de Jesus, mas por Deus Pai e o Espírito Santo ali, do mesmo jeito que foi uma reuniãozinha, tinha tudo planejado. Jesus meio que deve ter sido que pegou na mão na massa, né? Modelou o ser humano. Aí o Espírito Santo, que nem um engenheiro, faz isso, aquilo, tipo, digitando a coisa do tipo. Mano, muito legal, cara. Os três estavam juntos e os três são Deus. Exatamente. E é interessante que a gente volta com o que nós estudamos lá na segunda-feira, que Deus, Jesus, ele tinha as mesmas características que Deus e também as mesmas características o próprio Espírito Santo tinha. E a gente vê que, eu achei muito interessante um ponto que você citou, que foi que Jesus, ele poderia dar e tirar a vida. E aí é um termo que a gente entra porque somente a vida só vem de um, só ele tem o poder de criar. E o que nos mostra também que Jesus, ele tinha o poder e também é Deus, quando ele vai lá até Lázaro, por exemplo. Lázaro já morto há 4 dias e os judeus acreditavam que até 3 ainda tinha uma solução, né? Até 3 eles achavam que o espírito poderia voltar ali e tal para a pessoa. E aí Jesus espera até o 4º dia para mostrar: a vida só vem através de mim. E ali ele mostra também que tem um poder criador de Deus. É isso mesmo, meu amigo. Então vamos fazer uma oração, galera, para terminar o vídeo de hoje. Obrigado, Senhor, porque estivemos aqui esses minutos conversando sobre a Tua divindade. Obrigado porque o Senhor esteve os três, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor estava com todos eles presentes para nos criar e criar o mundo que vivemos. Que o Senhor esteja conosco para que possamos também ajudar os nossos amigos que não conhecem essa verdade sobre a Trindade, sobre Ti, e que possamos a cada dia estudar mais sobre a Tua palavra. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sextou, hein? Sextou. Chegamos. E amanhã? É isso aí, pessoal. Então, amanhã esteja aí conosco, nos acompanhando. Eu prometi pra vocês e não falamos de português, hein? Então amanhã esteja aí assistindo com a gente também. Valeu, um abraço.